aí, gente, tudo bem com vocês? Trouxe hoje a parte 2 daquele vídeo de meus recebidos dos últimos tempos, que tem coisa pra caramba. Teve clube do livro, teve evento, teve parceria, né, com muitos autores, muitas editoras, enfim, muita coisa, gente. Depois a gente teve mais um livro que eu ganhei em sorteio do Clube do Livro da Autêntica. Vocês devem estar pensando que eu tô ganhando um monte de sorteio, mas é que eu falei pra vocês que tem recebidos aí de um período bem grande. Então vamos lá, o livro da vez é Vertigo, um corpo que cai, da coleção Hitchcock, editora Vestígio, que é um selo, né, do Grupo Autêntica. Esse livro é de autoria do Pierre Boileau e do Thomas Narcejac. E, gente, lógico, vocês devem estar percebendo, né, com certeza é o livro que inspirou o filme Um Corpo que Cai, do Hitchcock. Bom, esse livro aqui, gente, também tem que falar da edição, que tá bem caprichada, é capa dura, enfim. Ele traz o detetive Flavier, que ele resolve ajudar um amigo dele, um colega da época de faculdade, e ele vai, né, investigar a esposa dele, né, anda saindo muito sozinha, anda meio distante, meio melancólica, então ele segue a mulher pra descobrir se ela tem algum amante, se tem alguma coisa acontecendo. O fato é que o Flavier, né, nessa coisa de seguir a mulher, ele acaba se apaixonando por ela e ele descobre que não tem amante nenhum na jogada. Mas tem uma história esquisita envolvendo a bisavó dela, que foi morta de um jeito muito horrível, e é uma bisavó que ela nem conheceu. Então, assim, esse livro ele se passa em Paris e ele fala também, pelo que eu sei, da Segunda Guerra. Então, gente, tô bem curiosa, até porque eu não vi ainda o filme. Vocês devem estar falando, meu Deus, como assim? Porque, tipo, quem me conhece sabe que eu sou muito cinéfila, mas tem muitos filmes que são, tipo, clássicos, fundamentais, assim, que eu ainda não vi. Assim como muitos livros que são também, tipo, essenciais e que eu ainda não li. Mas estou bem ansiosa para ler esse livro, muito curiosa. Até porque eu me matriculei num curso que vai rolar em novembro no MIS. E é um curso sobre a obra do Hitchcock, gente. Então, sabe, tipo, pra analisar vários filmes dele, etc. E eu acho que vai me dar um panorama super bacana da obra do Hitchcock, enfim. Parceria com a editora Tordesilhas, gente, que também é uma editora muito querida. As publicações dele sempre são maravilhosas. E eu recebi esse livro aqui, As Altas Montanhas de Portugal, né, da Tordesilhas, e do Ian Martel, que ele é o autor das Aventuras de Pi. E esse livro aqui traz 3 histórias, né, separadas por décadas, mas que se relacionam entre si. Todas elas têm a ver com Portugal e falam também do luto, da vida, do sentido da vida mesmo. Eu acho que vai ser também um livro incrível. A capa dele me deixou completamente conquistada. E também eu me interesso muito pelo fato de ter a ver, né, de falar sobre Portugal. Porque quem não sabe, eu tenho cidadania portuguesa, sou descendente de portugueses, então eu me interesso muito. Já estive em Portugal algumas vezes, eu amo aquele país, amei tudo que eu vi lá. Então, quando eu pego livros assim que tem alguma coisa que ou se passa em Portugal, enfim, mostra alguma coisa de lá, eu já fico interessada. Bom, outro livrinho também que eu recebi foi Quando Escolheram por Mim, da Lauren Miller. Eu postei foto no Instagram recentemente, a sinopse dele, gente, sério, assim, vocês vão gostar. Veio um marcador também. E ele é do selo Pavana, né? Que na verdade é um dos selos do grupo que faz parte a Tordesilhas Livros. Esse livro ele se passa em 2032 e tem um aplicativo que se chama Lux, que ele é responsável por fazer todas as escolhas de todos os seres humanos. Ou seja, ele controla tudo, ele decide tudo por todo mundo. E aí tem essa garota de 16 anos que é a Rory. Gente, sério, muito estranho falar esse nome, né? Vou falar Rory mesmo. E ela, enfim, passa a estudar numa escola assim, de alto padrão, de elite, começa a se envolver com um carinha chamado North. E aí ela é meio que influenciada e tal, e ela passa a questionar as escolhas desse aplicativo. Ou seja, né, ela estava acostumada com o Lux tomando ali todas as decisões pra ela, quando de repente ela começa a querer pensar nas coisas, ela começa a questionar essas decisões, essas escolhas, e ela passa a ouvir a voz da dúvida, que é simplesmente aquela voz que todos nós temos dentro da gente, né? Nossa voz interior, que aqui no livro é considerada uma doença mental. Onde ela vai ficar instigada a tomar as próprias decisões e tudo mais, e isso com certeza vai mudar a maneira como ela enxerga a vida e a realidade em volta dela. Depois, em parceria com a Roku, eu recebi este livro aqui do selo Fábrica 231, que é a Órfã número 8, da Kim Van Alkemade. Esse livro, ele é bem curioso, gente. Ele traz a história da Rachel, que em 1919, ela tinha apenas 4 aninhos, ela ficou órfã e ela foi levada para o lar infantil hebraico, onde ela ficou com outros órfãos, enfim.
E aí lá ela era submetida a vários experimentos médicos, sabe? Uma coisa meio ilegal, assim, como aquelas crianças estavam lá, eram órfãs, eles faziam experimentos com elas. Quando a Rachel cresceu, ela virou enfermeira e ela foi trabalhar no lar hebraico de idosos. E aí lá ela se depara com uma paciente que parece muito familiar. Na verdade, essa paciente é a doutora Solomon e era essa doutora responsável pelos experimentos científicos que ela sofria quando criança no orfanato. Bom, e aí agora a Rachel vai finalmente ter a chance de se vingar da doutora Solomon, ou não, né? Vai saber. Tivemos também parceria com autores brasileiros e eu recebi Ajuste de Contas do Valéry Giscard d'Estaing, de Ostra Editora. Eu já resenhei esse livro também, gente, vou deixar o link aqui pra vocês. Conta a história desse pistoleiro Justino, que ele é chamado para uma missão meio suspeita, então ele acha que vai cair numa armadilha, né? Ele se surpreende muito mais do que ele achou que ia se surpreender, né? Porque ele começa a encontrar coisas do passado dele, a ter que enfrentar, né, algumas coisas que estavam meio abertas, né, no passado dele. E é isso, acho que é um livro que reserva muitas surpresas, mas o livro de parceria com o autor foi Andarilhos, do Rodrigo Tavares, e Martins Livreiro Editora. Eu já falei bastante sobre esse livro, já postei resenha em vídeo também, que traz a história de um andarilho, que é o Pedro Guarani. Na verdade, ele virou um andarilho, ele se separou assim da família dele e tudo mais, por coisas muito tristes que aconteceram no passado. Ele teve um amor ali na juventude que ficou mal resolvido, teve uma tragédia também, e o destino vai fazer o caminho dele juntar com o caminho do João Foia, que é um outro cara, um tropeiro, que fez parte em algum momento nesse passado doloroso do Pedro Guarani. Será que eles vão falar sobre o ocorrido? Será que eles vão se reconhecer na verdade, né? Seguindo com as parcerias de autor, teve Civilizações à Fonte, Dois Mundos, Uma Jornada, do Wallace Horta, e Editora Novo Século, gente, ficção científica. Eu já resenhei também esse livro, links lá em cima, a história de um grupo de astronautas que vai ali investigar, né, numa missão, um objeto esquisito, extraterrestre, que se aproximou da Terra, se aproximou da Lua. E aí, né, quando eles vão tentar contato com esse objeto, a Susan, que é a protagonista, ela vai viver um fenômeno muito esquisito, sabe? Simplesmente ela vai ser transportada assim através do tempo, através do espaço e vai viver diferentes momentos importantes, né, digamos assim, na história de uma outra civilização que não é a dela, né, de uma civilização extraterrestre. Na verdade, desse planeta que se chama Fonte. E aí ela vira uma exploradora do espaço, né, em determinado momento, ela tá a bordo de uma nave muito, muito tecnológica. Na verdade, esse é o primeiro volume de uma trilogia, então vem mais por aí, sabe? Já tô ansiosa pra ler. Eu até disse pra vocês na resenha que quem curtiu a trilogia da Fundação, com certeza vai gostar desse livro, gente. Fica aí a dica. Bom, gente, aí em julho eu fui num evento super bacana sobre literatura nacional que aconteceu no Nibis Cultural. Teve bate-papo com autores publicados na Amazon, alguns mais famosos, enfim. Foi muito bacana. E teve sorteio no final e eu ganhei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês. Teve essa bolsinha saco, né, da Arqueiro. Dentro veio com muitas coisas, muitos marcadores, botão, chaveiro. Claro que com essa bolsa eu recebi alguns livros também. O primeiro deles foi 2012, O Segredo do Monte Negev, do Ricardo Valverde. Da editora Novo Século, e fala sobre um mistério que está lá escondido no deserto de Negev, que fica em Israel, e aí um missionário vai até lá para conseguir desvendar esse mistério. Então esse livro, como o título já diz um pouquinho pra gente, né? Ele fala um pouquinho sobre o Apocalipse, também sobre a possível relação desse mistério com aquelas profecias do fim do mundo que aconteceria em dezembro de 2012, lembra? Nessa época, geral, assim, falava, porque não sei o que o mundo vai acabar, enfim, o livro trata um pouquinho disso. Tudo que fala sobre fim do mundo, essas coisas assim, sabe, meio esquisitas, tipo, eu gosto. Veio também Sombras do Destino, da Fernanda França e Bess Editora. Esse livro traz a história da Amanda. Ela perdeu o irmão dela numa tragédia e ela acabou de se envolver em um acidente, assim, que tipo, vai mudar a vida dela. Fala sobre luto, né, sobre essa transição, assim, da adolescência pra vida adulta, e também vai aparecer uma pessoa que vai mudar a maneira como a Amanda enxerga o mundo. E essa pessoa vai mostrar pra ela que, na verdade, os problemas da Amanda são muito pequenos. E por fim, gente, mais um livro que eu ganhei nesse evento, na Nibis Cultural, sobre literatura brasileira, é o livro Hot, e é Puro Êxtase, da Josi Stock, editora Astral Cultural. Bom, esse livro ele traz a Sara, que é uma mulher de 30 anos, e ela se divorcia, né, porque simplesmente
ela não tava mais feliz na relação, ela não se sentia mais viva, sabe? Não tinha aquela coisa, assim. Daí ela se divorcia. E aí, um belo dia, ela decide que ela vai resgatar a si mesma, enfim, vai voltar a viver de verdade. E aí ela vai num bar, conhece um estranho e começa a viver umas aventuras com ele. Ela vai, assim, se deixar permitir de tudo, se deixar levar e aproveitar todas as oportunidades de prazer que ela tiver com ele. Gente, a história desse livro é meio engraçada porque, assim, a princípio, ele não tinha vindo no meu kit, né, que eu ganhei nesse evento. Só que aí eu voltei pra casa de metrô e no metrô tinha outras pessoas também que estavam no mesmo evento, tinha uns garotos lá. E aí um deles tinha sido sorteado e ganhado esse livro. Só que aí ele não gostou nada, ele falou assim, meu, eu não vou ler esse livro, tipo, eu não gosto, né? E ele perguntou se eu não podia trocar um dos livros que eu ganhei, que eu nem lembro mais qual era, mas eu acho que era alguns contos de terror, uma coisa assim, por esse livro aqui. Eu falei, tá bom, né? Já que você não quer o livro de jeito nenhum, então a gente troca. Não sei realmente se eu vou ler, se eu vou sortear, enfim, mas tá aqui, gente. Eu ganhei e vocês vão saber logo, eu acho, se eu vou sortear ou não, etc. Gente, aproveitando aqui a deixa, eu não podia deixar de mostrar pra vocês uma coisinha linda que eu ganhei, eu não lembro se foi no final de junho ou se foi em julho, que eu fui sorteada, né, no Instagram da Dora Queen, que é essa lojinha de acessórios, e eu ganhei um colar da Bela e a Fera. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais fofinha. Não sei se vai dar pra ver direito. Veio nesse saquinho também super fofo, sabe? E veio uma cartinha, enfim. E eu achei bacana mostrar pra vocês, porque essa lojinha, eles têm muitos acessórios, muitas coisinhas ligadas a filme, a livros, né? Então, são coisas que a gente gosta muito, né? Aí, gente, preciso mostrar pra vocês também os marcadores, mas antes de tudo, eu vou mostrar esse negocinho aqui que a Camis, do Leitura Compulsiva, me deu, que é do Mundo de Larissa Manoela, gente. Olha que legal. Aquele negócio que você coloca no ponto de venda, sabe? Na gôndola. Vem até essa fita dupla face. Então você cola assim e fica tipo, né? Olha só isso. Não consigo nem fazer um leque na minha mão. Isso tudo, gente, vai um de cada, vai pra minha coleção, né? Porque temos que garantir. Mas o resto vai nos kits de sorteio. Então fiquem sempre ligados aqui no blog. Eu faço alguns sorteios aqui também no Insta e no canal, etc. Alguns sorteios sozinha, mas eu entro muito em sorteios com parceria, assim, de outros blogs. Então acompanhe, porque vai ter marcador sim. Finalmente, gente, então foram esses todos os meus recebidos. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like e a gente se vê nos próximos vídeos. Então, gente, um beijão e até a próxima.